Olá, meus queridos espectadores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tríade Sistêmica, um espaço onde a gente fala de direito, relacionamentos e de vida. E continuando aqui com o nosso quadro diferente, né, nos apresentando, hoje a minha convidada especial é minha grande amiga Carmen Hornick, nossa host aqui também, que vocês já conhecem, estão cansados de escutar essa voz aqui falar. E hoje ela é nossa entrevistada. Então deixem perguntas, a Carmen vai responder depois, vai ao final deixar aqui para vocês os contatos dela, para que caso vocês queiram interagir mais com Carmen, eu digo que vale a pena, ela possa responder para vocês. Carmencita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito confortável hoje nesse assento de convidada, né? É bom, não é? Nessa proposta bacana que, né, as pessoas que nos assistem pediram que a gente falasse um pouco do que a gente faz, por que a gente criou o Tríade Sistêmico, o que isso tem a ver com a nossa vida. Então, hoje eu vim para cá muito tranquila, assim, nesse papel de convidada e muito feliz por ter essa oportunidade. Que bom, eu que fico feliz, porque a Carmen aceitou o meu convite, gente, para ser host, né? E aí foi muito legal, porque acho que tem uma sintonia bacana, assim, a gente gosta de falar, né? É isso, a gente ainda aí vai viver da nossa arte. Sem dúvida. Carmencita, eu vou tentar resumir ao máximo aqui, porque eu acho muito mais legal você falar de toda a sua carreira e dizer pra gente o que te levou. Eu sei que você é professora, você é mestre em línguas, né? Você também tem a trajetória no direito, tem uma empresa aí que trabalha com desenvolvimento humano, que eu acho sensacional esse trabalho. Então, eu queria que você contasse como que foram essas escolhas na sua vida. Então eu sempre falo, olha, gente, tem que ter tempo, porque a história é longa. A gente já tem um tempo de carreira aí, entendeu? Tem algumas décadas de estrada. Na verdade, assim, a minha história com linguagens começou antes mesmo de eu fazer letras. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a dar aula de inglês numa escola de idiomas. E por conta disso eu fui fazer letras. Legal. Porque eu já era professora. E aí eu continuei dando aula de inglês, assim, eu já dei aula de inglês do maternal, de uma escola regular, até o ensino médio. E depois que eu terminei letras na universidade, e depois que eu já estava fazendo mestrado, é que eu fui para a área de língua portuguesa. Até então eu só me envolvia com língua inglesa. Por quê? Teve alguma coisa assim, ou simplesmente uma oportunidade você pegou? Eu tinha uma facilidade com línguas, né? E tem uma professora que fez parte da minha história, que era um colégio de freiras, que era a irmã Juta, né? E ela era diretora da escola e professora de língua inglesa. Aqui ou lá no Paraná? Não, lá no Paraná. E ela era muito rigorosa. E aí eu estudava muito e era uma das melhores alunas de língua inglesa. Então eu sempre tive aquela facilidade. E gostava, claro, né? E aí teve oportunidade e eu continuei nesse ramo das linguagens. Até o mestrado. Depois, eu já estava terminando o mestrado, quando no mestrado, apesar de eu ter feito a área de língua estrangeira, você entra em linguagens no geral, porque não existe um mestrado só de língua estrangeira, né? E aí eu comecei a flertar aí com as linguagens de maneira geral. E aí a língua portuguesa acabou me chamando para algumas demandas. Então eu comecei a dar aula de língua portuguesa também. Escola? Já estava na universidade. Legal. Eu dava aula de inglês no curso de turismo da Unirondon. E aí eu comecei a dar aula de língua portuguesa no curso de administração. E depois eu fui para o curso de direito. Ou seja, você tem o dom, né? Você carrega o gen da pedagogia, da professora. Olha o caderninho ali, ó, que não sai dela. Isso mesmo. Né? Eu falo assim, eu acho realmente que eu tenho esse dom, essa facilidade para ensinar as pessoas. E é igual o Celso Antunes, que é um grande autor da educação, ele fala assim, que a pessoa tem a coisa. Então, fala assim, porque você teve vários professores, você também é professora. E você, como aluna, você sabe, o professor que dá a aula. Mas tem o professor que é professor. Que cativa, né? É o que o Celso Antunes fala assim, ele tem a coisa, ele né? cativa, né? Tem um tchan, tem um badalo diferente ali, né? É isso aí. E eu acho que são esses professores que, no fundo, sempre vão ser lembrados, né? Sempre falou isso. A minha avó também é professora, né? Eu venho dessa família. E esses dias ela foi no aniversário de um sobrinho neto. E a hora que ela chegou lá, um dos convidados falou: nossa, mas a tia Maria do Carmo? E aí virou pra minha prima, né, que era a mãe do aniversariante, e falou: mas você conhece a tia... a tia Maria do Carmo é minha tia. Aí ele ficou o aniversário inteiro conversando com a minha avó, lembrando os tempos de escola. Os caras já têm 50 e poucos anos, né? Então,
É muito legal. Eu acho que isso, quando a gente consegue deixar isso para a pessoa, é muito bom, né? Deixar esse gosto. Porque eu acho que, assim como você, quem gosta de dar aula, gosta de aprender. Isso, essa é uma das minhas características. Não é? Eu não sei se você já fez aquele assessment da Gallup de pontos fortes. Não, eu quero fazer. Olha, vale muito a pena. E assim, ele é realmente fidedigno, porque Contratem uma das primeiras, a Carmen. É só a empresa dela que faz. uma das primeiras características minhas é de ser estudiosa. E eu gosto muito de estudar. E eu comecei a dar aula no curso de Direito, né? Na parte de linguagem jurídica, linguagem forense. Na época era comunicação jurídica, quando eu comecei. E aí eu comecei a observar, né, que para o advogado, a linguagem está como o bisturi está para o médico. O médico, ele pode ter o saber, ter o conhecimento, mas se ele não souber pegar o bisturi, fazer o corte preciso, tal, ele não executa o que ele precisa executar. Exato. E eu comecei a observar essa consonância, sabe? E aí eu fiquei incentivada a fazer o curso de Direito. E foi uma coisa bem peculiar. Quando você deu aula no curso, você ainda não era formada em Direito. Não. E teve um momento da minha Olha, vida... eu ia fazer a próxima pergunta. O que levou ao Direito? Pronto. Teve um momento da minha vida que eu fui aluna e professora do curso de Direito. Que legal. Porque eu dava aula sempre nas turmas de primeiro semestre, né? Aí, por conta da minha formação, eu economizei praticamente um ano do curso de Direito com reaproveitamento de matérias. Então, eu já entrei nos semestres seguintes, né? E eu fui aluna e professora ao mesmo tempo. Era uma coisa bem engraçada, bem sui generis, assim, né? De repente, a pessoa olha, mas você, professora, que está fazendo aqui do meu lado, né? E aí, é verdade, terminei os últimos semestres com alunos que foram meus alunos. Olha e foi aí. uma experiência muito bacana. E aí, assim, quando eu estava no 8º semestre, eu fui fazer o meu primeira prova de OAB. Assim, para ver, tipo, será que eu dou conta desse negócio, né? E aí eu lembro que eu fiz a inscrição, assim, no último dia e fui lá e fiz a prova. E aí, eu tava com muitas dores nas costas, que eu falei, eu não vou nem levar esse caderno aí de volta. Eu vou sem o caderno. Aí cheguei no outro dia, né, na minha sala como aluna, e todo mundo comentando da prova, e o professor falando da prova. Eu falei, gente, eu não sei se eu passei ou não, porque eu não peguei o caderno. Aí alguém falou pra mim, olha, as provas já estão disponíveis no portal da OAB. Aí eu fui lá, imprimi a prova e fiz a prova tudo de novo. Aí eu olhei e falei, rapaz, se eu não mudei resposta nenhuma, eu passei nesse negócio. E aí não deu outra, eu passei. Eu falei, agora eu não vou bater na trave. Aí, nesses 45 dias para a segunda fase, eu estudei pra caramba, eu fui lá e passei no OAB. Então, eu também terminei o curso de Direito já passada no OAB, né? Esperei terminar. Então, foi uma experiência de superação muito bacana. Então, eu falo assim, que eu gosto muito de olhar esses eventos simultâneos que acontecem na vida da gente. Então, eu falo assim, embora eu não tenha na minha família, por exemplo... ninguém da área jurídica, não tem meu pai, avô, tio, primo. Não, aliás, eu tenho um tio que é da área jurídica, mas é muito distante, eu nunca convivi com ele, ele mora em Curitiba até. E aí, de repente, essa coisa assim, o direito sempre me chamou, sabe? Sempre abriu uma porta para mim. Sempre estava ali. Então, e aí com essa coisa da linguagem, da facilidade da interpretação. E aí, na época que eu dei aula de teoria da argumentação jurídica, a gente trabalhava todo com a parte da hermenêutica jurídica, que é aquela parte da LINDB. Então, assim, você vê muita consonância. E as pessoas não gostam muito, né? Os alunos, não, normalmente, eles acham balela fazer aula de comunicação, aula de português jurídico. E aquela parte, né, dos instrumentos de interpretação. Exato. Gente, aquilo é tudo. Que é o que falta, né? Hoje em dia, para essa geração... Se você souber fazer aquilo, você faz qualquer leitura. E de onde nasce a tese jurídica? Exatamente desse movimento cerebral, né? É aquilo que a gente acabava de conversar aqui sobre a cartinha. Não é pegar o caso e colocar a norma está aqui, o caso está aqui, a resposta é essa. É o raciocínio jurídico, muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? Eu falo para os meus alunos, gente, a legislação está aí. E eu sou uma pessoa péssima para decorar. Né? Decorar número, os artigos, eu olho lá que eu decoro mais ou menos os que eu mais uso dando aula. Mas muitas vezes eu falo, confere. Porque eu acho que eu não tenho que decorar. Não, eu também sou dessa opinião. A lei tá ali. A hora que eu quiser, eu abro, vai de meco e vejo. Agora, interpreta ali para mim. Isso. Aí é aí que tá a diferença do advogado para o advogado. Exato. Né? E hoje a gente vê muita dificuldade, né, dos alunos em fazer interpretação. Ler, todo mundo sabe. É isso mesmo. E aí, eu acho que a gente, como professora, a gente fica meio
brava e cabisbaixa. Você fala, gente, como que eu vou ensinar uma coisa que já devia saber, né? O ensinar a pensar. Exato. Né? É o ensinar a pensar. E eu acho que no direito isso é muito forte pra gente, porque nós somos uma atividade intelectual. Intelectual, Né? é A isso OAB mesmo. denomina, a gente não é, apesar de ser prestação de serviço, a gente não está incluída no Código do Consumidor, porque não é venda de serviço, é porque a atividade em si ela é sui generis, né? Uhum. E é muito mais da interpretação. Mas dentro do direito, você já estava casada, com filhos, Sim. né? Enfrentou tudo Os isso para fazer a 3. faculdade, né? Com as 3 crias ali. Foi muito difícil? Olha, foi pesado, assim, quando eu fiz letras, eu já estava casada e já tinha meus 2 filhos. Menina, Então, você começou cedo a vida de ser mãe. tudo. Por isso que eu falo que a história é longa. Então, assim, nunca foi fácil. Nunca, assim, tive essa parte de ensino superior, de falar assim, não, agora eu vou só estudar. Eu nem sei se isso é um privilégio ou se é um presente. Você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Uhum. Porque é a vida te falando, vai, minha filha, vai, caminha. Porque às vezes você tem o privilégio de só estudar e você fica pensando, será que é isso que eu devo fazer? Quanto mais, a minha avó fala, quanto mais tempo a gente tem, menos a gente faz. Isso mesmo. Então, eu nunca tive esse privilégio. Sempre tive que trabalhar, estudar. E cuidar de filho e de E casa. cuidar de filho, cuidar de casa. E é tarefa, assim, no hard mesmo. E dentro do direito, eu sei, mas conte para o nosso público. Depois que você se formou, onde você foi? Você continuou na pedagogia, ali sendo professora, ou você falou, não, agora eu vou investir na minha carreira jurídica? Olha só, quando eu terminei o curso de Direito, em 2012, acho que foi isso mesmo, eu já, né, já que eu terminei a graduação, já estava com a OAB e tal, eu falei, bem, eu quero, então, sair dessa coisa de ser só professora e eu quero experimentar como é viver essa experiência jurídica. E aí, eu fui para o Tribunal de Contas. Legal. E aí, eu fui ser chefe de gabinete do Tribunal de Contas, do gabinete da conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. E no Tribunal de Contas, eu fiquei 10 anos. E aí, é lá que começou a história do desenvolvimento humano. Legal. Porque, assim, na verdade, antes eu já tinha feito um curso preparatório de coaching, porque eu dava aula num curso de liderança e coaching lá na Unic, um curso de pós-graduação. E aí, quando eu entrei no Tribunal de Contas, eu fiz a prova para ser assessora. E aí, quando a conselheira viu que eu tinha formação em coaching, ela me chamou para ser chefe de gabinete. Por quê? Porque tinha que lidar com pessoas e com contratação. Né? E Tribunal de Contas é muito diferente, não é? Do resto do direito, assim, do Tribunal de Justiça, muito, do TRF. muito. Apesar de ser direito, a dinâmica é muito diferente. É um tribunal administrativo. As pessoas têm um outro viés, né? E também tem um detalhe importante. No curso de Direito em si, eu não sei como está hoje, a gente vê a parte de direito financeiro muito en passant. Muito, não tem... Então, assim, quando eu cheguei lá, eu quase que desconhecia aquela realidade. Apesar de ter ido, né, durante a parte do estágio que você precisa ir, fui nas sessões do pleno, acho que eu fui em umas 2 e tal, mas a gente desconhece, assim, como é que aquilo funciona. E é realmente um trabalho muito importante e significativo para a sociedade, que as pessoas deveriam se inteirar mais. Exato, a gente aprende sobre muito pouco. O agir do Tribunal de Contas. Pelo e menos, aprendi muita coisa lá, mas muita. Eu acho que pelo menos aqui, nas faculdades daqui, essa parte de direito econômico, financeiro, não é muito focado. Né? Ainda mais com essas aulas EADs. Se tiver, bem aquela coisa assim, en passant mesmo. Mas é fundamental. Tá? E é uma carreira muito legal para quem gosta. E para nós, como cidadãos, a gente devia se inteirar mais disso, né? As contas públicas, onde vai o nosso dinheiro, onde vai o imposto que você paga, o buraco na rua. Exatamente. Né? A saúde, a educação, tudo passa pelo Tribunal de Contas. Eu tenho 2 alunos que, quando fizeram direito, já estão formados, e um deles até é professor junto comigo hoje, são auditores do Tribunal de Contas. É mesmo? Que bacana. E aí cada um está numa área bem distinta, né? Bem diferente. Mas você vê que o raciocínio deles dentro da sala de aula, até um me chamou para ser, que chama? Orientadora. Eu falei, olha, é o seguinte, a sua área não é a minha, eu sou do direito privado. Você que vai me ensinar. E ele realmente fez um trabalho fenomenal. Aí ele era a estrutura, literalmente sobre a estrutura do Tribunal de Contas. Como que bacana. Cada órgão ali interagia, né? Eu falei, olha, eu vou aprender com você.
Porque eu nunca atuei na esfera administrativa. Então, eu acho muito bacana. E 10 anos é chão, hein? Lidando com pessoas ali. E aí, assim, nessa coisa de gestão de pessoas, é que cada vez eu fui me aprofundando mais nessa coisa do desenvolvimento humano, né? Legal. E aí E aí eu veio o lancei... sistêmico aí também? Aí veio o sistêmico também, nesse meio para eu conhecer, né, o que era o sistêmico, como ele funcionava, e de novo a gente vai para o ser humano, né? Ai, cadê a cartinha que eu tirei? E aí, Olhar para o outro. isso, e quando a gente fala em direito, né, o direito sistêmico sempre fez muito sentido para mim, porque você fala assim, mas o que direito sistêmico tem a ver com direito, né? Se a gente olhar para a academia, que forma realmente a gente para ser litigante, né? Para você receber as pessoas com conflito no seu escritório, tomar a dor dela, ir lá e defender, e lutar por ela, como se fosse lenha na fogueira, né? a sua própria dor, que quantas vezes a gente já comentou isso aqui, é uma forma de olhar o direito. Mas se a gente olhar o direito pelas questões humanas, com o olhar do outro, é aquela coisa. As pessoas que vão te procurar como advogado são pessoas que estão em conflito, que estão vivendo um momento difícil da vida. Tem alguma coisa que ela precisa da sua ajuda, né? Isso, e o direito sistêmico trouxe para mim essa perspectiva de como é que eu vou olhar para isso sem falar para essa pessoa, vamos lá e vamos acabar com ele, né? Dizer para ela, não, olha para a dor dele também. Ou às vezes falar para a pessoa, você está errado. É, Você errou, então você vai ter que pagar por isso, seja no crime, seja no civil, seja onde for, né? Ontem, se você pegou isso, ontem eu estava dando aula e dei um seminário. E eu adoro dar os seminários porque são casos concretos, né? Eles vão ali discutindo, era contratos. Eu dei um caso do Zeca Pagodinho, com relação às cervejarias, né? Que ele estava na Skin, pulou para a Brahma, aí a Skin foi brigar com a Brahma e com ele por quebra de contrato, enfim, começaram a falar. Aí eu falei, gente, vocês são advogados do Zeca. É o Zeca que procurou vocês. Como que vocês vão defendê-lo? Ele está na frente de vocês no escritório, pedindo uma consultoria jurídica para apresentar uma defesa contra a ação. Eu não quero defender ele, não. A maioria. Tá muito difícil defender ele, professora. Como que eu vou defender isso aqui? Eu falei, pois é. A gente, como advogado, muitas vezes, não tem uma defesa ali. Às vezes, o seu cliente vai estar errado. E você tem que saber dizer isso para ele. É interessante você trazer isso, porque eu falo assim, que eu fiquei 10 anos como professora universitária do curso de Direito, na parte de linguagem, e o momento que você ensina a argumentação, nessa perspectiva de o advogado tem que ganhar a causa para o seu cliente, porque senão ele não vai ser um advogado de sucesso, eu também ensinei essa coisa de vamos argumentar, né, na lógica de Schopenhauer, vamos usar uma lógica aqui que com ou sem razão você vai ganhar. Só por meio da linguagem e do discurso que você vai usar, né? E aí eu fazia com eles um trabalho que envolvia a parte de literatura, porque eu dava aquela obra Dom Casmurro, do Machado de Assis. Que a gente vê na escola e faz o júri na escola, eu vi. Isso, e eles terminam, né, sem dizer, Capitu era inocente ou era culpada. Aí eu pedia que eles fizessem, mas eles tinham que fazer em forma de texto, aquilo, né, defendendo qual era o ponto de vista deles, que nesse caso não tem certo, não tem errado, né, porque é característica das obras do realismo, você, leitor, que decide ou fica com a dúvida pro resto da vida, né, Capitu era inocente ou era culpada. Ai, chata, né? Capitu. Olhos de cigana dissimulada. Isso aí, ficou na cabeça mesmo, né? Fica. Essa história fica na cabeça. Aí quando eu fui pro direito sistêmico, né, eu até fiz acho que duas fases de um curso lá na OAB de negociação. Legal. E coisa que a gente também não aprende, né? E onde eu trouxe assim, falei, gente, eu tô fazendo essa parte de negociação justamente para tentar trazer, porque eu fiquei 10 anos falando assim, gente, você tem como ganhar a discussão mesmo que você não tenha razão. Se você souber bem argumentar, você ganha a discussão. E aí, de repente, eu falei, agora que eu tenho um olhar diferente para os conflitos, eu preciso dizer para as pessoas que esse não é um bom caminho, nem para você, advogado, como ser humano, e nem para a pessoa que está do outro lado do conflito. Por quê? Porque às vezes você ganha a causa, sim, mas o conflito daquela pessoa continua, e às vezes é para o resto da vida, e às vezes traz doença, e às vezes traz amargura, e às vezes traz separação de pai e filho, de mãe e filho. Coisas que a gente não vê, né? Você falou uma coisa muito legal, porque mostra mais uma vez como a gente tem que trabalhar com a ética. E olhar para o outro, porque é o seu cliente, ok? Mas muitas vezes a gente também tem que falar
para você, eu não vou advogar, você não é cliente para mim. Isso. Porque às vezes o seu cliente já vem querendo que você faça algo errado. Uhum. E muitos fazem, às vezes, por Na dinheiro, verdade, né? eu não diria nem é que faça algo errado, é que ele quer ter a razão. Não, às vezes Ponto. ele quer ter razão. E a gente sempre fala que uma disputa jurídica é disputa entre dois certos. As pessoas têm certeza que elas estão certas na Nunca vai posição que terminar. estão. É isso aí, Nunca não vai termina terminar. nunca. E essa foi uma das coisas que me fez sair do litigioso. Uhum. E aí, gente, a Carmen agora, ela está também, além da empresa, que eu quero que você fale um pouquinho da Ser Humano, porque eu acho genial o trabalho que vocês fazem. A Carmen hoje também virou advogada de verdade, entendeu? Né? Ela pegou aquela OAB dela lá e resolveu ir para a lida. Então, agora ela está esquentando a barriga no balcão, na verdade, não do fórum, mas de outro, né, do consensual, do extrajudicial, na parte de planejamento patrimonial, né? E sucessório aqui, bem focada no direito de família e sucessões. Como que está sendo essa experiência para você de sair do poder público e migrar para o poder privado, para a esfera, para a esfera privada? Então, para mim é um desafio, né? Mas como eu disse desde o início, a minha característica é de ser uma boa aprendiz, né? Então, CDF. eu falo assim, eu gosto muito da parte de direito público, é muito tranquilo para mim essa parte de direito financeiro, é muito bacana. E só que aí, assim, essa necessidade, inclusive esse contato com as questões de família por conta do direito sistêmico, me levaram para essa questão mais sensível. E quando a gente fala nessa praia que eu decidi atuar, até por influência da Patrícia, que é de planejamento Gente, influenciei alguém sucessório. na vida, já posso morrer feliz. E o que a gente nota? Dá para unir toda essa parte humanizada, porque a gente está falando em planejamento. Quando a gente fala em planejamento, a gente está falando em gestão, né? Que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Então, a gente fala em planejar, a gente fala em gestão. A gente fala em educar. Por quê? Porque o público brasileiro, nós, como nossa cultura, a gente não tem a cultura do planejar. Especialmente porque a gente não gosta de falar sobre morte. Exato. A gente não gosta de admitir que a gente vai um dia, como dizem as crianças, para o beleléu, né? Então, vai assim, dessa para melhor. É educar, gente, você vai um dia, vamos planejar e deixar tudo certinho? Conscientizar, né? Isso mesmo. Então, tem todo um trabalho de educação para ser feito. E também essa questão da contratualização desse destino, sem necessariamente ir para o judiciário, né? Porque se eu não faço testamento, se eu não faço doação, se eu não me organizo, o que vai acontecer? Quando a pessoa falecer, vai pelo Código Civil. Código Civil, em tese, vai para o judiciário. Hoje pode ir para os cartórios também, né? Mas em vira, tese, às vezes, um conflito, né? Vira sempre um conflito dentro da família pelas questões, né, de seres humanos e etc. Eu vi até etc. que você riu do post que eu fiz ontem, que eu vi aquela frase do Oscar Wilde, né? Eu vi no material da Fernanda Tartucci, a professora que deu aula esses dias pra gente, e achei muito legal, né? Eu falei, eu vou provocar o povo aqui com essa frase. Porque, no fundo, a maioria vira briga. É isso aí. Né? E esse lado do direito sistêmico e do sistêmico em si, né? Vamos ampliar, tirar essa palavra, olhar a pessoa. Isso. Não é olhar o problema que ela te traz aqui. É olhar a pessoa e o que vem com ela. Porque todo mundo tem uma bagagem, né? E aquele conflito que ela te traz, aquele problema, vem de uma história. Isso. Ele não deixou de pagar alguma coisa porque ele simplesmente deixou de pagar. Pode ter acontecido 300 mil coisas, tanto que a gente fala em boa fé e má fé. Né? É comum pra gente. E ainda tem as outras circunstâncias, né? Por exemplo, uma pessoa que faleceu com bastante dinheiro e deixou o seu patrimônio para 2 filhos herdeiros. Só que lá no meio da história aparecem os herdeiros que ninguém sabia. E aí, eles vão ter isso reconhecido. E aí, eles têm uma empresa. E aí, esses filhos ilegítimos vão ter que conviver como sócios dos filhos legítimos. E aí, a gente entra em que seara? A gente entra na seara dos conflitos humanos de novo. Que, aliás, é algo que a gente não fala mais, né? Legítimos e ilegítimos, né? Mas que para muitas pessoas mais antigas, eles ainda falam isso pra gente. Eles chegam pra gente, não, porque esse meu filho é bastardo, é de fora do casamento, foi um caso que eu tive, não é da minha mulher, né? Porque nesse caso que eu tô falando, a pessoa nem abriu isso pra família, descobriu-se depois. Olha que delícia. E aí, como é que convive? Então, essa parte de contratualização, né, que a gente pode fazer por meio do planejamento sucessório, é uma parte que muito me interessa. Por quê? Porque eu falo assim, redação é a minha praia, linguagem é a minha praia. Juntou tudo.
Então, quando a gente fala em acordo de sócios, quando a gente fala em contrato social de empresa, quando a gente fala de acordo de família, tudo a gente precisa e de personalização. E aí entra a questão da inteligência artificial, né? Aquela coisa que a gente já comentou aqui. Então agora os contratos podem ser feitos pela inteligência artificial. Opa! Gente, genérico. E nós somos humanos, né? Nós não temos nada igual do outro, né? Nem a marquinha do nosso dedo, nada. Então, assim, cada caso é um caso. E aí, quem vai fazer isso bem? Quem tiver um bom raciocínio jurídico. Exato, porque você tem que dar o comando, né? E aí, falando no planejamento, como que isso entra com a sua empresa, a sua e do Guto? Tá, então a minha empresa, ela trabalha preparação de liderança e de gestão, né? Então, supomos que você tem uma empresa, né? Ou o pai construiu um grande patrimônio. Vamos colocar lá, tem 3 fazendas. Os filhos estudaram e um é arquiteto, outro é médico, outro é engenheiro. E ninguém quer saber da fazenda. E aí, o que ele vai fazer com esse patrimônio? Aí entra a parte que você faz de governança, né? De criar um conselho, de criar a parte toda do acordo familiar. E aí, a gente tem que ter treinamento de liderança, se acaso um desses filhos quiserem, né, trabalhar dentro dessa empresa, ele tem que ter um conceito de liderança, inclusive isso pode constar do acordo, né, que a pessoa não vai assumir só porque ela é filha, vai assumir se ela estiver habilitada para aquilo. Se ela tiver então, o perfil, você pode colocar lá treinamento em liderança e até graduação em administração, coisas do gênero, né? Esse é um dos problemas que a gente mais tem, né? Do tipo, não, é meu filho que vai assumir porque ele é meu filho, ele é meu herdeiro. E aí, se o cara não tem perfil, como é que vai fazer? Ele não vai ter respeito de ninguém. Então, é aí que entra a nossa empresa, que é a Ser Humano Profissional, que a gente treina essas lideranças para atuar. E que não seja um filho, que seja um terceiro, então, que seja contratado para ser o diretor dessa empresa. Então, também ele precisa de um auxílio, né, de um treinamento de liderança, de ação, para ele conseguir ou entregar assim o melhor que ele pode como gestor dessa empresa. E o que você precisa, que você vê mais assim que vocês como treinadores de liderança, coaches e tudo mais precisam ter ou ver nas pessoas? Quando você chega numa família, uma empresa familiar, como que você consegue? Quais são os instrumentos? Você falou aqui do Gallup? É, isso mesmo. Os instrumentos que você aplica para identificar as personalidades, as características de cada pessoa. O Gallup, ele é muito interessante, mas o Guto que fala melhor que ele, que é o habilitado da Gallup. Então manda o Guto me aplicar em mim que eu quero saber. Mas é assim, é dos pontos fortes. Então, né, você faz o teste dos pontos fortes e ele te mostra onde estão as suas maiores habilidades, né? Então, tem os top 5, que são os 5 mais fortes, e depois você pode abrir mais 30 características suas, entendeu? E o Gallup é um instituto norte-americano de muitos anos, que tem pesquisa mundo inteiro, então ele é muito assertivo nessas respostas. Legal. E aí, a partir do momento que você faz essa pesquisa de pontos fortes, você vai observar quem tem o melhor papel para aquele lugar da empresa, entendeu? Então, você consegue usar aquela habilidade da pessoa para que ela entregue mais, para que ela entregue, assim, com mais amor, com mais vontade, aquilo que ela sabe fazer. Né? O Gallup... que empresas familiares normalmente Isso, e o Gallup ele se baseia muito assim, ele dá sempre o exemplo de aluno, por exemplo, se você tem um filho na escola, e aí o seu filho vai lá e tira nota baixa em português, mas tira nota ótima em matemática. Qual que é a nossa tendência? Fala assim, vai estudar português, você já tirou 10 em matemática, agora você vai para aula particular de português. E o Gallup fala assim, não, pega ele que é 10 de matemática e faz ele ficar melhor ainda em matemática. E essa aqui, vai levando. Então, assim, foca no teu ponto forte. É uma outra forma de aprendizado, né? É uma outra maneira de olhar. É isso mesmo. Olha, Carmen, infelizmente o Lucas já falou aqui que o nosso tempo está se esgotando. Que mas pena. A gente não obedece muito o Lucas, ele sabe disso. Né, Lucas? Por isso que ele gosta muito da gente. Até carta ele tira, gente. O Lucas já tá assim, basicamente dentro desse podcast. Eu vou fazer aquela sessão legal agora. Vamos lá, vamos ver se eu dou conta. Eu fiquei me perguntando, o que será que a Patrícia vai perguntar para mim? É sessão de bate-bola, não pode pensar muito, hein? Vai lá. Um livro. Os Catadores de Concha, como romance e como experiência de vida em busca de um sentido para a vida. Fantástico esse livro. Depois você manda aí que eu Ainda quero. tem o do Khalil Gibran, o Profeta, que é outra Bíblia. Um hábito estranho que você tem? Um hábito estranho que eu tenho...
Meu Deus, será que eu tenho um hábito estranho? Não sei, acho que todo mundo tem um. É. Quando Será você que cozinhar é cozinha... um hábito estranho? Não, por Não. exemplo, quando eu cozinho, eu quebro um ovo, eu já vou lá e lavo a mão. Ah. Ai, meu Deus do céu, agora você me pegou um hábito estranho. Pensa Sei lá aí. se você tem hábito estranho. É... Uma mania da sua família que você herdou. Uma mania da minha família que eu herdei. Acho que é de falar leite quente da Leite dor de quente? dente na gente. Paraense, paranaense, É só né? entrar em contato que eu volto a falar leite quente. Uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre a Carmencita. Ah, que eu gosto de dançar forró, gosto de dançar vaneirão. Ui, Talvez seja algo rapaz! que venha da minha família. Na minha família, todo mundo gosta de dançar vaneirão. Olha aí. Quem diria, ainda vou botar uma música pra você ir pro Guto. Se você fosse um animal, qual seria? Ah, cachorro, adoro Ah. cachorro. Uma música que sempre te anima, assim, que você gosta. É uma música do Padre Zezinho. Não conheço o Padre Zezinho. Ah, assim, tem a ver com a minha infância, Aham. pré-adolescência, né? Que eu cantava num coral, cantava solo na igreja, aquela coisa toda. Chama Amar Como Jesus Amou. E Tá. assim, nos dias que eu tô bem precisando de um help, eu escuto essa música, música. canto essa música, é muito bacana. E os Beatles também, dão um Legal. up. Se você tivesse que viver em outra época, qual época você escolheria? Ah, eu acho lindo os anos 50, sabe? Legal. E, por fim, um maior desafio de você conciliar a sua vida profissional com a vida familiar e tudo mais. O maior desafio é não esquecer das pessoas, porque eu acho assim, até os meus filhos mais velhos, eu falo para eles que muitas vezes eu coloquei foco em muito estudo, em muito trabalho, que você sabe que o professor tem que dar muita aula para ter um razoável para sobreviver e criar os filhos, e muitas vezes eu não olhei para eles. Então, até hoje eles tiram sarro porque a partir do momento que eu fui tendo mais consciência sobre isso, eu parei e quando eles vêm falar comigo bom dia, eu paro e falo, deixa eu olhar para você. E eu olho Olha nos aí. olhos dele. E eles tiram sarro de mim até hoje. Falam, mãe, peraí, deixa eu olhar para você. Aí, é uma curiosidade estranha, que talvez seja uma curiosidade estranha. Isso, deixa eu olhar para você. Então, eu acho que o grande desafio é você sobreviver a esse mercado que exige, sim, o seu tempo, a sua dedicação, o estudo contínuo, porque a gente nunca para de estudar. E você não esquecer das pessoas com quem você convive, dos seus amigos, especialmente do seu filho, do seu marido, de olhar para eles. Às vezes não é fazer nada, tá? É só parar e olhar, não falar bom dia no automático, mas parar e olhar, falar bom dia, né? Olhar no olho. Isso aí, olhar na íris. Acho que isso é uma das coisas importantes. Ai, que delícia de conversa. Mas, Carmen, fale para o nosso público, suas redes sociais, seus contatos, como que a gente te acha, faz pergunta. Tá certo. Gente, olha, o meu Instagram é Carmen, com N de navio, underline, aquele tracinho embaixo, Hornick, Hornick, tá? Eu sou autora de um livro também. Boa parte do meu Instagram tem coisas do meu livro, ele está à venda na Amazon também. E hoje no meu Instagram eu tenho me preocupado com essa parte de educação, das pessoas perceberem que quanto mais cedo elas planejarem sobre como é que vai ser essa sucessão, como é que os filhos vão ficar. Então, eu tenho levado a sério essa coisa de fazer essa consciência. No LinkedIn também é Carmen _Hornick. De vez em quando eu publico uns textos, mas estou meio devagar, confesso. Mas entrem lá, curtam, leiam, compartilhem, deem dicas, perguntem o que vocês querem saber. Muito bom, porque a Carmen tem muito conteúdo, gente. Não é porque é minha amiga, não. Eu não falo isso de muitas pessoas. Realmente é muito legal conversar com ela, então seja muito bem-vinda. Obrigada. Né? Deixa eu só fazer o último convite. Toda quinta-feira a gente tem o Aprender Sistêmico às 17 horas, que funciona como um grupo de reflexão. A gente estuda livro, mas a gente traz bastante assim do que acontece no nosso convívio para esse grupo de quinta-feira às 17 horas. É um grupo aberto. Se vocês entrarem no meu Instagram, sempre tem lá horário, link, para quem quiser entrar e participar, que seja bem-vindo. Muito obrigada, Carmencita. Eu que agradeço, Patrícia, aqui Eu agora. fui pelo pior lugar do mundo, embaixo do microfone.